Saudações, está no ar o programa Estágio de Governação. Este programa que hoje tem dois convidados de primeira linha, neste caso são Amado Inrul e também Gerson da Silva. Num dia que vamos debruçar em torno de dois temas. Primeiro, a criação de uma comissão multissetorial com vista a fazer face à crise que pode de facto resultar deste conflito que estamos a assistir no Médio Oriente. E o segundo tema tem a ver com a questão do diálogo nacional inclusivo. Os moçambicanos querem perceber e não seria de facto aqui diferente. Temos especialistas que vão ajudar os moçambicanos a compreender até que nível este instrumento foi desenvolvido, quais são de facto os pontos que já alcançou e como é que pretende se projetar nestes últimos meses que de facto restam de acordo com aquilo que é o seu que é a sua compreensão temporal. E para já cumprimento os meus dois convidados. Vamos começar esta nossa conversa. O Gerson da Silva, o Amado Inrul, sintam-se cumprimentados. Esta é uma conversa muito aberta, não há aqueles formalismos do Gerson, vai fazer os cumprimentos protocolares como se estivéssemos na Assembleia da República. Pode estar à vontade. Pode estar à vontade, mas a primeira questão é como é que olha essa questão da comissão multissetorial com vista a fazer face à crise que pode de facto advir deste conflito a nível do Médio Oriente, numa altura em que parece que o discurso do Trump faz o preço do barril de petróleo oscilar e também algumas bolsas a nível internacional parece que também oscilam. Esta é uma magnitude, é uma demonstração de poder por parte dos próprios Estados Unidos da América, ou seja, a sua palavra não só estremece o mundo do ponto de vista daquilo que é a atenção, quando dizemos estremecer, não que há um tremor de terra, mas do ponto de vista da atenção que deve ser dado, mas parece que também toca muito os mercados. E é nesta vertente que parece que Moçambique, esta comissão, esta equipe que está sendo criada, multissetorial, tem em vista, de facto, responder. Qual é a sua análise em torno disso? Bem, saudações, cumprimentar a todos, apesar de ter sido pré-avisado que não precisaria de seguir o formalismo, mas, no entanto, é uma questão de ética. Exato. E boa educação que me incomoda. Então, que é preciso que nós sigamos o formalismo. Bem, eu vejo essa situação com muita preocupação, atendendo e considerando que o país tem suas estruturas administrativas já patentes. Não vejo a necessidade de poder criar mais o que chamaríamos de encargos públicos. Exato. Numa situação em que o próprio Moçambique não tem divisas ou não tem como sustentar o próprio gabinete sob o ponto de vista financeiro. Se quer seja mais um gabinete para poder pedir ajuda ao exterior, como temos sido habituados nesses anos todos. Contudo, nós temos o Ministério da Economia, temos outros setores que podem exatamente cuidar deste setor. Até temos o Banco de Moçambique, que são setores financeiros do próprio Estado. Numa altura em que é preciso que o Estado, em regra geral, possa reduzir os seus custos, e não faz muito sentido, sobretudo, prevenir um problema com escritórios ou gabinetes, numa altura que nós sabemos que tudo vai se reduzir em dinheiro, algo que o próprio Moçambique não tem. Era razoável que pudessem criar robustez em alguns setores, como a agricultura, o próprio governo estar a criar, por exemplo, um gabinete para incentivar o plantio, por exemplo, da mandioca, a título de exemplo, batata doce, insumos que para poderem catapultar, atendendo e considerando a crise que advém. Nós sabemos que nós somos os receptores dos problemas. Este é um país do terceiro mundo que vive na dependência extrema,
A situação da pobreza neste país é uma catástrofe. Pelo menos onde eu nasci, até hoje, ainda é luxo beber água potável. Até hoje, existem crianças que não têm acesso à educação, crianças que não foram registradas, e isso não é nenhum enigma. Exato. Isso é um fato. Mas, contudo, são pessoas que têm o seu dia a dia virado à agricultura. Exato. Temos muitas zonas áridas e semiáridas ao nível do país. E temos potencialidades agrícolas neste país. Eu penso que o governo deveria olhar mais nesse sentido de catapultar a agricultura, que acaba sendo mais viável do que necessariamente criar um outro gabinete que vai adicionar custos, porque serão lá pessoas, manutenção, enfim. Estamos iminente a uma crise. Já vivemos numa crise nesse país, desde as chamadas dívidas ocultas. E hoje o próprio Estado está mais uma vez a vir nos provar que está a virar as atenções para o lado, no sentido contrário. Eu penso que era um momento de reflexão. Por intermédio do setor, temos o Ministério da Agricultura, Ministério da Agricultura, da Pesca, entre outros setores, que o Estado poderia catapultar. Agora, criação de um outro gabinete para possivelmente receber ou fazer a gestão da crise. Nós temos um governo central, temos governos provinciais, que até porque os governos provinciais albergam 2 governadores, um eleito e outro nomeado, que é o secretário do Estado. Temos a situação dos próprios distritos, temos os administradores, temos secretários permanentes, enfim, temos uma estrutura administrativa para o nível do país em que nós temos, até acho exagerado. Ainda damos ao luxo de poder criar mais despesas públicas, que no final das contas nós saímos todos a perder, porque irá sobrecarregar o cidadão ativo, ou aquele que paga o imposto, diretamente irá dobrar os impostos. Exato. Samumate, o Gerson traz aqui uma questão que nos leva, de facto, a uma pergunta, passa a redundância, que é, de facto, a diferença entre uma comissão multissetorial e um gabinete, porque é preciso que se compreenda muitas das vezes qual é a diferença do ponto de vista técnico, do ponto de vista funcional, de um gabinete e de uma comissão multissetorial, porque parece-me que na compreensão que o Gerson traz aqui, é a criação de um gabinete que vai ganhar algum tipo de salário e, de facto, em algum momento, a única reserva que terá é estender a própria mão, que é fazer as ditas emissões de pedido de ajuda a nível internacional para fazer face a esta possível crise. Então, se calhar primeiro começarmos por compreender a diferença entre uma comissão multissetorial e um gabinete num contexto de uma prevenção de possível crise, ou pode ser de uma calamidade, só para compreendermos de uma forma técnica e funcional. Olha, obrigado pelo convite. Saudar a ti como apresentador, Alves Mulungu, e o meu colega de painel, o Dr. Gerson da Silva. Quero também saudar a todos os nossos estimados telespectadores que nos acompanham. É preciso entender que um gabinete é uma instituição, porque é regulado por tem normas institucionais lá implantadas que vão garantir o seu funcionamento permanente e que efetivamente também pode fazer parte de uma estrutura dentro daquilo que é o próprio processo de governação. E muitas das vezes uma comissão é uma plataforma, não é efetivamente uma instituição
que funcione como um gabinete. É uma plataforma que converge pessoas para resolver assuntos pontuais e que depois podem ser desintegrados na busca, sobretudo eles são criados, podem ter caráter emergencial, como é o caso que está aqui a ser proposto pelo governo, que efetivamente junta diferentes pessoas com diferentes conhecimentos para poder encontrar soluções para uma situação emergencial. Mas também a palavra comissão pode ser institucionalizada. Temos o caso, por exemplo, da Comissão Nacional de Eleições, que é também uma instituição que reúne a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, reúne e foi institucionalizada. Mas o ponto é que essa instituição pode ser flexibilizada, pode ser fundada como uma instituição com regras que funciona de forma permanente, mas também pode ter o caráter emergencial que funciona de uma forma ad hoc para resolver problemas emergenciais. Certo. E no nosso contexto eu penso que a ideia do governo conceber uma comissão multissetorial é fundamental. Aliás, Moçambique não é uma ilha. Vários outros países do mundo, quando a guerra no Irão, no Médio Oriente começou, rapidamente há governos que no dia seguinte reuniram-se para tomar providência, para juntar diferentes sensibilidades dentro da sua sociedade para poderem olhar para o futuro, Certo. prever a curto, médio e longo prazo os efeitos que poderão vir desta guerra, olhando para a região que é estratégica para o funcionamento do mundo de uma forma geral. Estamos a falar de uma zona de convergência onde que reúne os principais países da OPEP, produtores de combustível. Petróleo. Está lá o Estreito de Hormuz, que é lá onde passa mais de 20% Sim. da carga global em termos de combustíveis. E olha que esses outros países já faziam previsão do fechamento, que só aconteceu agora, do encerramento daquela zona por parte do Irão. E só aconteceu, esses países já tinham previsto a essa altura. E uma comissão, ela, no nosso caso, ela é extremamente importante. Por quê? Porque se nós tivermos o Conselho de Ministros reunir, ok, é o governo, mas o Conselho de Ministros é restrito ao governo, porque o Conselho de Ministros é o governo da República de Moçambique. É verdade que pode, de forma reunida, chamar 2 técnicos para fazer algum esclarecimento, mas a comissão, ela dá uma maior capacidade devido à inclusão que esse espaço pode ter. A inclusão que esse espaço pode ter. Uma comissão multissetorial pode não só reunir instituições públicas, mas também ir a instituições privadas como organizações empresariais, organizações profissionais, que também podem fazer parte para discutir, as ONGs também, a sociedade civil, das Nações Unidas. Sim, podem estar todos lá para de uma forma integrada poderem discutir e tomar decisões em relação à crise que se aproxima. Daí que eu acho que é uma visão estratégica muito boa termos uma comissão do que efetivamente deixarmos, e depois tem a questão do valor da decisão. Se qualquer decisão tomada em sede do Conselho de Ministros é uma decisão do governo, mas se toma em sede de uma comissão, é uma decisão que é tomada por toda uma sociedade, entende-se como uma decisão de maior consenso, por causa das sensibilidades que lá estão. De tal modo que eu acho que é importante. 2, dizer que a comissão é mais um encargo ao governo, eu penso que é uma visão não muito realística, porque nem todas as comissões são compostas por pessoas que devem receber salário ou ter algum ganho por fazer parte desta comissão. Nós já fizemos parte, cada um de nós já fez parte de muitas comissões, que nunca ganhou nada por estar lá, mas está lá para emprestar o seu conhecimento, está lá para dar o seu contributo. Então, esta comissão também pode reunir cidadãos moçambicanos, instituições, e cada um ir ali com a sua água e sair, dar o seu contributo e sair.
mas é um espaço privilegiado onde todos podem falar, podem discutir, podem expor os seus pensamentos em relação às formas, às diversas formas de como colmatar a crise que já é real. Hoje na Europa estamos a ver a subida de combustíveis a toda hora. Felizmente em Moçambique ainda não tivemos a movimentação dos preços de combustíveis, mas vamos começar a curto prazo começar a ressentir à medida que a guerra for avançando, porque a Europa, que funciona com uma mecânica muito diferenciada de nossa, já começou a oscilar. Estava aqui a fazer referência que cada discurso de Donald Trump já faz precipitar os mercados. Então são economias muito mais ativas em relação a nossas que até em algum momento dão-nos um espaço como sociedade para poder pensar. Então eu penso que esta comissão é oportuna. Podiam haver outras soluções, concordo com ele, que podiam haver, mas neste momento o governo achou que a criação de uma comissão pode ser um espaço mais inclusivo, um espaço mais apropriado para produzir consensos sobre como lidar com a crise. O governo, ele não é absoluto na tomada de decisões sobre o futuro de um povo, mas é uma plataforma ou é uma instituição criada efetivamente para coordenar as ações. E há situações extraordinárias em que o próprio governo precisa permitir que uma sociedade fale, mas pode não ser necessário usar, porque há mecanismos como o referendo, que são mecanismos que levam muito tempo e têm investimento, têm gastos para fazer o referendo. Então, quando é assim, em situações emergenciais, uma comissão, eu penso que responde melhor à ideia de inclusão de pensamento dentro de uma sociedade, a ideia de produzir soluções que são mais personalizadas ao determinado contexto. Daí que penso que está de parabéns o governo, porque nós neste momento precisamos de medidas políticas e precisamos de medidas económicas urgentes, porque a crise já está a bater à nossa porta. Há um detalhe muito interessante que o colega levantou em relação ao próprio governo, quando diz que nenhum governo é absoluto, mas nós temos que olhar para o nosso contexto real. Okay. Quando nós falamos do absolutismo, de uma teoria, nós vamos perceber que em outros países normais o governo é composto por membros da sociedade civil, é composto por partidos da oposição, da esquerda, da direita, enfim, pelos todos os estratos sociais. Mas neste nosso contexto em particular, nós notamos que o governo é composto exclusivamente por membros da Frelimo. Portanto, eu penso que é juridicamente desonesto, publicamente, nós assumirmos que o próprio governo deve criar uma comissão, porque de certeza vai ouvir as outras vozes da sociedade civil, ou da sociedade civil, ou de outros partidos, ou de outros estratos, atendendo e considerando que nós em 50 anos fomos habituados a não sermos dados ouvidos a certas gente. Eu dizia outro dia numa conversa com um amigo, numa conversa informal, eu dizia, repara que o Estado, nesse caso em particular, ele mostra a sua robustez, por exemplo, quando chega na altura das manifestações. Que o Estado, nós temos punho, mas quando é a vez de mostrar o seu punho, porque as famílias não têm refeições nas mesas, a família não temos hospitais, não temos medicamentos, nós notamos que o mesmo Estado já não aparece a mostrar a sua robustez. O que eu estou a querer dizer com isso? É simples o recado que eu pretendo passar. Nós, como nação, nós não produzimos. O setor, Moçambique já tem uma estrutura administrativa. Temos o Ministério da Energia, temos o Ministério da Economia, são os ministérios responsáveis. Temos até o Banco de Moçambique, que acabam sendo, em último caso, assessores do Presidente da República da parte econômica. Dizer que um Estado, ou criamos uma comissão e vamos lá nós emprestar o nosso saber, é verdade, acontece.
Mas qualquer comissão tem seus encargos. Não se cria uma comissão para não ter encargos. Eu penso que, posso estar enganado, mas qualquer comissão tem seus Colega encargos, Gerson, seus custos. colega Gerson, é assim. Nós temos diversas instituições na República de Moçambique, como ele fez referência. Temos o Banco de Moçambique, temos o Ministério da Economia, temos a Autoridade Tributária, temos várias instituições. Mas essas instituições hoje, em face da crise que está a aproximar-se, elas não podem tomar decisões unilaterais. Elas precisam do espaço de concertação. E esse espaço de concertação, o nosso governo decidiu chamar de comissão, onde vai trazer sensibilidade do Banco de Moçambique, sensibilidade da Autoridade Tributária, sensibilidade do Ministério da Economia, sensibilidade do Ministério das Obras Públicas, se for necessário, sensibilidade de várias, do CTA, todos esses sentados na mesma sala, de forma conjunta, podem discutir e produzir ideias de como encarar os desafios que vêm pela frente em face da crise. Não é necessariamente que o governo invente orçamento para dar a esses senhores de salário extra, até porque eles vão lidar com uma coisa chamada crise. Essa comissão pode funcionar dentro do horário normal da atividade da função pública, em que diferentes funcionários destacados de diversas instituições vão se dirigir a um espaço onde vão sentar e coordenar ações, discutir ações. Então, é preciso entender isto, que esta comissão vai juntar essas instituições já existentes para discutir, para que não haja alguém, o governador do Banco de Moçambique, a discutir no Banco de Moçambique com os seus funcionários ou com os seus membros, a ministra dos Negócios Estrangeiros também a discutir no seu grupo. É importante trazer um espaço de concertação, e essa comissão é esse espaço de concertação. Há um elemento que trouxe-nos aqui, que esse espaço não pode ser inclusivo, porque essa questão da inclusão não se reflete no governo. Eu entendo, isto era o ideal, que tivéssemos um governo de inclusão, onde a oposição e a sociedade civil e diversos grupos da sociedade estivessem lá integrados. É o ideal. Mas o realismo o realismo não diz isso, e o realismo é a teoria dominante hoje nos governos do mundo inteiro. Eu faria uma questão ao colega Gerson, se pudesse me apontar um ou dois estados ou dois governos que têm membros da oposição. E se apontar, provavelmente eu vou dizer porquê. Eu posso apontar o primeiro governo que eu vi a inclusão, é o governo da África do Sul. Mas o contexto sul-africano é diferenciado. É a primeira vez diferente, quer dizer, depois do Nelson Mandela, com o Peter Botha, que protagonizaram uma história que foi famosa no mundo inteiro. Depois daquela história, a África do Sul fez um governo da ANC, 100% ANC. E só agora, recentemente, porque a própria ANC perdeu espaço, é que efetivamente este governo foi um governo que resultou de uma negociação dos partidos políticos para fazer passar a crise política que tinha sido instalada por causa, efetivamente, dos resultados eleitorais. Agora, fora deste governo, desafio ao colega Gerson a apontar-me mais dois governos que têm essa lógica de inclusão de partidos da oposição. É preciso perceber que a democracia é um jogo, e nos jogos democráticos o que muitas das vezes acontece é que as equipas são formadas por pessoas que têm a mesma forma de pensamento. Eu também sou grande defensor da inclusão nos meus discursos, sou grande defensor de governos inclusivos, mas isso é o idealismo. O realismo é outra coisa. Não sei se pode me apontar dois governos para além da África do Sul. Dois governos que têm elementos que vêm da outra parte. Agora não me ocorria a África do Sul. Não, é que quando se discute essas questões, tu tens que primeiro pesquisar e ter certeza que há 2, 3 governos que eu posso usar como exemplo, como referência de inclusão. Porque senão fica uma falácia. Não, desculpa, mas a partir do momento não, que fica existe... falácia, porque não podemos efetivamente suspender... Não podemos... Uma coisa é, sempre que pretender criticar algo, tenha em vista um exemplo concreto. Mas temos a África do Sul. Porque isso é muito...
A África do Sul não é um exemplo que se enquadra nisso, porque a África do Sul é como se fosse um governo de unidade nacional, que resultou efetivamente de uma crise política eleitoral. Mas nós aqui tivemos a situação de razões mais do que suficientes, de crises cíclicas, eleitorais, pós-eleitorais, e nunca chegamos a essa conclusão. Os acordos gerais de paz, se fores revisitar um bocadinho a história, vais perceber que os acordos gerais de paz visavam essencialmente enquadramento, não só da mistura das tropas, por um lado, mas também a capacidade do próprio governo poder buscar quadros da oposição. Não é o que está a acontecer. Não, para instituições republicanas. Sim, mas não é o que está a acontecer. O governo não é uma instituição considerada republicana, no ponto de vista de mistura de ideologia. O governo é conduzido por uma linha ideológica partidária. O que é governo? O que é uma instituição republicana? A diferença entre o Estado e o governo. Sim, o que é um governo? Estou a falar na tua perspectiva. Espera, primeiro, vou definir o que é um governo. De uma forma simples, para que todos nós nos entendam, o governo é um grupo de pessoas que gerem um país. Só. Simples quanto isso. Um grupo de pessoas que gerem um país. Sim. E essas pessoas que gerem esse país fazem parte de uma equipe que se chama partido político. Desculpa, isto já está a fazer. Agora o Estado, o Estado. Você trouxe o contexto da AGP, não é isso? Sim. Já leu a AGP todo completo? Claro. Leu? Claro. Então, se leu a AGP completo, eu também tive acesso e li. Discute-se muito a questão das instituições republicanas. Quer dizer, qual é a instituição republicana? Se formos a ver, precisa haver diferença entre instituições políticas. Se nós formos a ver, as Forças Armadas é uma instituição republicana. Sim. Deveria ser. Não. Deveria ser. Eu estou a olhar para o formalismo das nossas leis. A nossa Constituição da República cria as Forças Armadas como republicana. Os tribunais são republicanos. A polícia é republicana. Deveria ser. A segurança do Estado é republicana. Então partimos do pressuposto que nessa instituição republicana os moçambicanos não devem ser discriminados. Claro que no nosso contexto a gente assiste discriminação. Mesmo nas Forças Armadas vimos que os oficiais que vieram do Parque da Arendamo, muitos deles não evoluíram. Este é o problema que estamos a criar. E hoje temos uma nova discriminação. Quem não tem dinheiro, não tem acesso aos serviços, não tem acesso... Então, esta discriminação existe. Mas o que eu estou a salvaguardar é preciso também que se faça diferença do âmbito das organizações, das instituições. Não sei se estou a ser muito claro. Porque o governo é uma coisa, o Estado é outra coisa. O governo, definiste bem um grupo de pessoas que visa dirigir o Estado. Ponto. Todo o resto que o colega está a ir buscar é para justificar a sua teoria. Nós estamos a falar de governo. É que esse grupo de pessoas para se formar tem mecânicas para a sua formação, para a sua escola. Bocadinho, quer chegar ali. Se nós estamos a falar do governo, estamos a falar de um grupo de pessoas que visa dirigir o Estado. Certo. Ponto. O resto todo que o colega vai buscar é para sustentar a teoria que está a avançar. Porque se o governo fosse buscar realmente os grupos de pessoas para dirigir o Estado, não existia porém. Existe um porém porque o colega quer sustentar uma percepção que eu respeito, uma percepção não. Depois tem que... Quem que disse que o grupo deve ser escolhido a partir de um partido Y ou X? A partir do momento que nós abrimos uma aspas ou porém, vamos perceber que a condução que está-nos a levar para ir buscar, ok, um grupo de pessoas, porém, há uma equipe que pensa da mesma maneira, tem princípios ideológicos, já estamos, de certa forma, a discriminar. Porque, a partir do momento que outros moçambicanos, no nosso contexto, não pensam daquela maneira, ou porque estão errados, ou porque o mecanismo está deturpado, a partir de hoje já estamos diante de uma discriminação. Então, nós estamos a sustentar uma teoria e estamos a contrapor a mesma teoria. Temos um governo. Todo, porém, já é algo que nós vamos buscar para justificar. Há uma psicóloga que sempre diz uma coisa: nós buscamos justificações para manter um comportamento errado. Exatamente. Nós buscamos, como seres humanos, nós buscamos
uma posição para manter algo errado. Gerson. Infelizmente. Para o entendimento Gerson, contextual, a Gerson, ideia de que eu Gerson. não desenvolvo porque fulano está Exatamente, a ou estão a enfeitiçar, porque não, porque é porque a Frelimo, porque não sei, nós sempre buscamos alguma Hoje em coisa dia diz-se muito que a minha vida não anda por causa da por causa da minha mãe, do meu pai, não, do meu. politicamente, né? A minha Sim, vida não anda sim. por causa da Frelimo. A quem tem Gerson, A Frelimo, meu a irmão. Namola, Renamo, quando chegar ao poder, há uma coisa que o povo deve perceber: sempre não pagar impostos. Queramos sim, queramos não. Porque Sim. o Estado precisa do imposto. Sim. O imposto não vem, que é imposto da Renamo, imposto da Frelimo, de MDM, até do PIMO, né? Sim. Imposto é imposto. Então, é preciso nós começarmos a cultivar Sim. a ideia de inclusão. Isso começa conosco, que Exato. temos também algum tipo de oportunidade, não que sejamos melhores que os outros, mas tenhamos alguma oportunidade de chegar a expor as nossas ideias. Eu não disse que o colega estava errado, só disse ao colega que o porém do colega vai sustentar a sua posição. Eu também tenho a minha posição em relação a isso, mas o governo o quê? É um grupo de pessoas que visam governar o Estado. Sim, mas eu recordo É muito de ter lido, só não me recordo se foi em Montesquieu ou se foi em Platão. Weber. Mas A República. não necessariamente a República. Falava-se de uma organização política como sendo o mediador entre o Estado e a população, entre o Estado como instituição. Então, esta organização política, se formos para a lógica do Samamad, ela evidentemente que vai criar um mecanismo formal que chama-se governo. E neste governo não vai abrir um espaço para colocar pedras que vêm de fora. Vai buscar dentro. Do seu. Sim, do seu. Então, neste prisma, se calhar, o pensamento de Samamad, em algum momento, pode ter a sua lógica. Mas o seu também, eu percebo que tenha a sua lógica na vertente de, olha, quando falamos de inclusão, estamos a ir buscar, nem é buscar exatamente na sociedade civil, estamos a chamar aqueles que têm capacidade para poder gerir o Estado. Ou seja, não importa de onde vem. Mas pela natureza do nosso Estado, desde a sua formação até passados 50 anos, temos que perceber que a maioria dos quadros que nós temos a nível nacional pertencem ao Partido Frelimo, estão filiados ao Partido Frelimo, seja nas academias e tudo mais. Então, daí a facilidade que a Frelimo tem de poder, dentro de si, esta é a minha compreensão, dentro de si, buscar quadros para poder formar o governo. Mas, numa situação em que a oposição ascendesse ao poder, eu garanto que a oposição teria que ir buscar na Frelimo quadros para poder, em algum momento, formar Mas o governo. Aí é que começa o problema. Sim. Nós estamos formatados para discriminação. A Frelimo não tem quadros. A Renamo não tem quadros. O país é que tem quadros. Os quadros não são da Frelimo, não são da Renamo, são moçambicanos. Eu acho que esta visão é que começa-nos a criar a separação. Certo. Os quadros não são da Frelimo. Os quadros não são da Renamo. Os quadros não são do MDM. Não diria PIMO, porque PIMO não tem quadros. Mas ok. Os quadros são do país. Certo. Estes quadros são formados para trabalharem para o país. A ideia de que aqueles quadros são da Renamo, ou aqueles quadros são da Frelimo, ou a Renamo teria que ir buscar quadros na Frelimo, eu penso que é uma ideia que nos separa. Exato. No fundo, todos somos moçambicanos. Se tu tens o saber... Mas tem alguma filiação, esses quadros? Independentemente da sua filiação, se tu tens que emprestar o saber para o seu país, ou é chamado a prestar o seu saber à nação, independentemente da sua cor partidária, desde que tu sejas útil a todos nós, nós temos que ir abraçar. Não porque és da Namola, não porque és do PIMO. Não, esta ideia, nós fomos construindo barreiras ao nível dos anos, porque fomos educados assim, infelizmente, e nós temos que vencer essas... Eu dizia que é um pensamento de uma psicóloga que ela diz sempre, nós sempre vamos buscar um pensamento, nós sempre vamos buscar uma justificação para manter um pensamento errado. Por quê? Porque os quadros são da Frelimo. Não são da Frelimo, os quadros são de Moçambique. Amanhã entra PIMO no poder.
deve ter a liberdade, porque o foco qual é? O país. Nós estamos a olhar o país como instituição. Exato. Instituição privada, desculpa. Exato. Instituição privada. Era só isso, mas eu entendo e tenho o meu perdão aos meus compatriotas que pensam diferentes. Eu aceito que não é fácil, estamos presos a costumes e hábitos. Sim. E nós temos que ser liberais ao ponto de aceitar que Samamad é da Frelimo, eu sou da Renamo, tu és do PIM, sentamos numa mesa, tu apresentas uma posição, eu apresento outra, o Samamad apresenta a terceira, e nós tiramos o melhor destas 3 posições, tiramos uma única com as ideias de todos nós para salvar o grupo. Isto eu aceito. Agora, mas também não posso julgar os que pensam que só pelo fato de ser da Namola é que são melhores, ou porque isso foi se construindo mesmo só para não roubar muito tempo. Mesmo na altura das manifestações, foram construindo a ideia, sobretudo os que seguem o Venâncio Mandlane, que quando és da Frelimo, automaticamente és inimigo. Na Frelimo tem boas e más pessoas. Na Renamo tem boas e más pessoas. Em todas as organizações. Todas as organizações. Nós temos que despir a nossa mente de pensarmos como uma caixa de fósforo. Nós estamos quadrados. E, não, político. Eu dizia que eu gostaria de experimentar uma vida sem políticos. A igreja veio nos separar. A política veio nos discriminar. As religiões vieram nos separar. Hoje, porque... Mas esse desenho Uma da vida vida sem sem políticos. como é que seria? Eu chego ali. Temos a situação de que não, porque aquele, veja só, em nome da religião, estão a matar irmãos de cabo delegado. Porque não, porque tu és islâmico, tu não és islâmico, tu és cristão, ou seja, para quê? Tu és da igreja Y, da igreja, é um problema seu. O Deus é o mesmo. Nós temos que arranjar meio termo e convivermos. Porque não, tu és muçulmano. Não, qual é o muçulmano? Eu tenho vários amigos que dizem, não, constroem a narrativa de que os muçulmanos é que são pessoas sensatas. Não, dentro do lá tem boas e mais pessoas, tem grandes traficantes lá dentro. Tem também, eu sou cristão, eu não concordo, digo publicamente, nunca concordei com essas histórias dos dízimos. Aquilo é para enriquecer pastores. Eu nunca concordei com as ideias, mas eu sou cristão. Eu sou cristão, mas eu nunca concordei com essa ideia. Portanto, uma coisa, quando não está certa, não está certa. Exato. Ser defendida por João, há muitas coisas que os muçulmanos têm que eu aprecio. Por exemplo, a particularidade da união que tem de juntar e darem, como posso dizer, ajudas às pessoas mais carenciadas. É um ato que eu aprecio muito nos muçulmanos. Exato. É uma particularidade. Eu tento buscar algo bom em tudo que existe. Eu não sou perfeito, tenho falhas, mas eu sempre procuro aprender. Agora, não, esse é da Você Frelimo. tenta ser o Dalai Lama da história. Vamos tentando, mas pelo menos somos todos moçambicanos, somos todos irmãos, independentemente da sua cor partidária, sua filiação. Agora, e a questão que coloca é, eu gostava de experimentar. Há tantos países que, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra não é um regime democrático, é monárquico. Monarquia. Chama-se Sim, monarquia sistema- democrática. Sim, Espera, mas ok. espera, vamos- deixa eu fazer perceber uma coisa. Neste momento, todo o planeta está politizado. A monarquia é uma forma de governo, Sim, né? Nós temos aquilo que nós chamamos de sistemas de governo fato. e temos aquilo que nós chamamos de sistema político. O sistema político da Inglaterra é uma democracia. Sim, O sistema de governo é uma monarquia. sim. Em Moçambique, o sistema político é democracia. Do governo, nós chamamos de presidencialismo. Depois tem os semipresidencialistas, os semi-presidencialistas como Portugal. sistema do governo. Temos Portugal. Portugal ou na França, que é o modelo mais eloquente. Então, tem essa diferença. Agora, o mundo já experimentou a vida sem política. Não, sem políticos. Não Sem políticos. Não políticas. Sim, já vivemos esta fase. Estamos a falar da fase
como é que é? Lá no princípio dos estados, na fase dos nómadas, deixa-me falar do estado Dos na época coisas. Dos coisas. Pré-socrática. Depois vou me lembrar do estado de natureza. Estado de natureza, Sim. Leviatã. Fomos evoluindo até e tem que perceber que a formatação global atual é fruto de muitas metamorfoses da sociedade humana, Sim. que entendeu que viver sem políticos e sem a política é uma completa anarquia. E a anarquia é onde cada um reina a lei do mais forte. E o político e a política vêm efetivamente para organizar as sociedades e evitar isso. 2, tem que perceber uma coisa, que o que está errado em Moçambique não é a existência do político só e a da política. O que está errado é a ética que envolve essas pessoas, é a questão moral e ética dos cidadãos. Porque aqueles contextos que nós achamos que são exemplos no mundo, também são contextos que foram brilhantados por políticos. Se nós hoje olhamos para o Japão como exemplo, quem está a fazer esse exemplo no Japão? São políticos dentro da política. Sim. Se olhamos para a China como exemplo, se olhamos para os Estados Unidos como exemplo, seja lá a Alemanha como exemplo, a Noruega como exemplo, quem está lá a protagonizar esses bons exemplos são os políticos inseridos dentro do sistema político. Agora, o que muda de lugar em lugar, para lugar, é a moral e a ética dos cidadãos, é o comportamento humano. O nosso contexto moçambicano, ele é adverso. Por quê? Porque o nosso comportamento humano é adverso. Claro, e Então- aliado a isso, temos o pensamento de que as democracias são as que mais desenvolvem. Mas se nós pegarmos uma China, pegarmos a Malásia, pegar o Catar e a Arábia Saudita, A política não são democracias no sentido moderno, lá, mas são há políticos lá que desenham políticas públicas que Eficazes. de facto fizeram esses países. É por aí que eu queria desenvolver. fazer perceber ao Sim. colega Gerson que o que está errado não é o político nem a política, Uhum, de uma forma geral. sim. Mas o que está errado é a ética, a moral do cidadão moçambicano no nosso contexto. Mas é que Porque se nós quisermos mudar, podemos. Agora, essa questão, volto à ideia da inclusão. Eu, como disse, nos meus discursos, sempre vai ouvir a questão de é preciso fazer a inclusão. Mas eu também, como alguém que estudou a ciência política, entende que a ideia da inclusão é um verdadeiro idealismo. Claro. O realismo não funciona. No realismo não funciona. O idealismo sempre vai chamar para a questão da inclusão, mas temos que perceber que os partidos são equipas que competem entre si para conquistar, exercer e manter o poder. E essas equipas são guiadas fortemente pelas suas ideologias. A questão da confiança política, a questão da conexão. Então, é isso que faz com que qualquer partido, tu conquistaste, queres exercer e manter o poder, tens que ter um aliado para fazer esse exercício de conquista, manutenção. Porque se deixares infiltrar na sua equipe alguém que você, quer dizer, apesar de ser cidadão, mas se você deixar infiltrar alguém que pensa diferente, que tem estrategicamente um posicionamento diferente do teu, vai corroer este teu desejo de conquistar, manter e exercer o poder. Por isso é que instaurou-se ou criou-se a democracia. A democracia exatamente é para permitir a substituição dessas equipes. Totalmente ou parcialmente essas equipes. Quer dizer, se nós como sociedade entendemos que a equipe A não serve, então vamos às eleições e vamos sancionar. Vamos dizer, vocês não servem, queremos uma nova equipe. Então a nova equipe, quando vem com a nova ideologia, vamos lá olhar o caso de um exemplo mais próximo de nós, que é o português. A gente vê, uma vez vê os socialistas, outra vez vê os democratas, os da direita, os sociais-democratas, que é o PSD. Então, é uma mudança de equipes. Dessa vez não queremos ideias de esquerda, queremos ideias de direita. Dessa vez queremos ideias de centro-direita. Dessa vez, e agora temos a ascensão do Chega, que é da extrema-direita, e que está a ascender, porque existem pessoas que estão a se entusiasmar com as ideias da extrema-direita. Então, é por aí. E se nós e vais ver que há uma dificuldade de haver alianças
entre esses grupos. O PSD, em algum momento, até alia-se ao PS por causa do lado centro-esquerda. Porque há políticas de esquerda que influenciam no PSD. Apesar, e deixa, por exemplo, prefere dispensar o lado extremo da direita, porque sabe que esta direita há um distanciamento ideológico em algum momento. Então, daí que eu quero chamar a atenção ao colega Gerson, que o que está a dizer é correto, mas é ideal, não é real. O que é real, os partidos são um conjunto de equipes, quando ganham eleições, querem constituir os governos por pessoas que têm proximidade, para poderem governar e manter esta ideia de conquista, exercício e manutenção do poder. Porque também o governo é um centro de segredos a 7 chaves, é um centro de pactos que são lá protagonizados. Agora, o que nós temos que rezar é que tenhamos um governo capaz de dinamizar a sociedade para que os recursos alcance a todos os cidadãos. Sim. Porque o nosso objetivo como cidadãos moçambicanos não é todos sermos governantes, mas é o governo produzir políticas capazes de enriquecer a todos nós. Porque se cada um de nós tiver condições, na base de políticas públicas, de ganhar em Moçambique e passar férias no Brasil, estamos todos felizes. Ninguém vai se interessar em ser presidente da República, ser ministro, porque é isso que nós queremos, um governo que vai produzir políticas que vai garantir que cada um cidadão esteja próximo da riqueza. Hoje os cataris são exemplos, por quê? Porque tem um governo que distribui a riqueza para todos os cidadãos. No Catar, o cidadão escolhe se quer trabalhar ou não. O tempo é pouco, eu podia vos contar a história de desenvolvimento do Catar. Para vocês estariam apaixonados por causa da justiça do político. Por isso, hoje, há pessoas que procuram desenhar narrativas. Não, mas no Catar sofre. Não, é preciso desenhar quem sofre. É o Catar. Ou é o estrangeiro que vai para Catar à procura de emprego. Mas também qual é o tipo de sofrimento que ele passa. Então, governo justo. Nós tivemos aqui o caso do nosso irmão Gaddafi. A Líbia é um exemplo em África. Foi um exemplo em África. Um político honesto, justo, comprometido com a sua nação, com políticas públicas que distribuía riqueza para os cidadãos. Os cidadãos viviam tranquilamente. O problema era da política? Não. Era do político? Não. O político era bom. A política também passou a ser, por via disso, passou a ser boa. Não. Eu queria chamar a atenção nesse sentido. Se nós voltarmos, porque essa ideia de inclusão e buscar exemplos a nível internacional sobre pós-políticas, bons políticos, os que desenvolveram, os que não desenvolveram, era na vertente de nós compreendermos esta nossa comissão multissetorial. O Samamado defendia que a ideia de esta comissão será inclusiva e nesta sua inclusão poderá trazer de facto aqui debates, fóruns apropriados de vários estratos sociais, com a ideia de no final produzir algo tecnicamente palpável que possa ser útil para o Estado moçambicano para se precaver dessa questão, desta crise que se avizinha. O Gerson trazia também um ponto de vista interessante, de que é preciso que nós não tenhamos muita fé nessas questões de comissões multissetoriais, porque em algum momento visam criar ali um certo grupismo que no final do dia não produz resultados palpáveis. Ou seja, os dois eu creio que estão corretos, que são bons, são pensamentos corretos, porque quem conhece Moçambique melhor do que nós somos nós mesmos, e estamos a colocar aquilo que são as nossas ideias, nossas perspectivas, tendo em conta os nossos contextos. E é bonito num debate ver aqui opiniões divergentes, significa que há uma riqueza sob o ponto de vista intelectual, estamos a produzir, e no final o próprio telespectador é que ganha, porque pode
por via do discurso de Samamad ou da opinião de Samamad, criar a sua própria opinião, ou por via do discurso de Gerson, criar a sua própria opinião, ou pode criar aqui uma intrusão dos dois discursos e encontrar um ponto de equilíbrio e usar como sua própria opinião. O mal é nós instrumentalizarmos a opinião pública num sentido muito mais negativo e percebermos que isto de facto está a extraviar a nossa sociedade do seu ponto de vista produtivo, ou seja, não estamos a conseguir resultados palpáveis. Mas nesta senda de criação de comissão multissetorial para lidar com a crise, nós temos uma plataforma que de facto foi criada ano passado, Diálogo Nacional inclusive, é uma plataforma interessante, porque todos nós como moçambicanos depositamos a nossa confiança nesta plataforma, queremos que a nossa democracia de facto desenvolva, que se elimine as desconfianças, as encenações que nós temos visto, que tenham de facto, que sejam encenações no sentido positivo, não aquelas encenações negativas que nos levam às ruas a lutar, porque o Gerson defende a cor castanha e eu defendo a cor cinzenta e o Samamad defende a cor violeta. Então por aí começamos a perceber que não, há alguma coisa que não está correta. Daí que criou-se esta plataforma. Eu queria perceber-se do Gerson, esta plataforma tem conseguido penetrar dentro das próprias comunidades e trazer resultados do ponto de vista daquilo que se discutiu internamente. Vimos isso no final do ano passado, dentro do próprio Diálogo Nacional, inclusive vimos académicos, vimos altos generais, vimos a sociedade civil lá. Qual é a percepção de Gerson, olhando para estes fatos todos, mas também olhando para o ambiente social hoje em Moçambique? Bem, eu vou me segurar na teoria do colega que esteve a refletir-se tantas vezes que a inclusão existe do seu ponto de vista ideal, mas do seu ponto de vista real é um enigma, não me deixa mentir. Não existe inclusão. Voltamos sempre a estaca zero. Este diálogo político assemelha-se com a situação da criação do próprio gabinete, que é uma contradição neste país, porque nós temos duas realidades sob o ponto de vista de contexto imaginários. Ou seja, nós estamos aqui a ir buscar um diálogo político, criar custos adicionais para o próprio cidadão. Vamos aqui alimentar grupos que são partidos políticos em nome do diálogo político, mas causa efeito nada. É preciso nós começarmos a olhar Moçambique e termos dirigentes simples que possam produzir efeitos a curto prazo. Nossa geração já está a passar, estão a vir novas gerações. Portanto, nós começamos com esses labaritos para frente e para trás, falar bonito, mas no final causa efeito, prática, zero. E a grande questão é, este diálogo político até hoje, do seu ponto de vista prático, o que produziu? Exato. Além de enriquecer mais algumas pessoas, pôr as pessoas a passear de rumo a Maputo, e nós sabemos a essência do problema neste país. Nós sabemos que as políticas públicas não são claras, e esteve muito bem a dizer o colega, aproximar a riqueza do cidadão mais pacato. E não acontece. Nós não precisamos fazer um diálogo político, voltar a gastar rios e rios de dinheiro, que nós sabemos da essência do problema. O que provocou as manifestações? Provocou as manifestações? Por quê? Porque o povo clama por uma cesta básica, o povo clama por empregos, melhores condições nos hospitais, falta de segurança. Voltamos a estaca zero. Temos um Estado robusto, do seu ponto de vista militar, para conter as manifestações, mas depois já não temos o mesmo Estado. É um Estado faminto, é um Estado desgastado, quando é do seu ponto de vista de farmacêuticos, quando é do seu ponto de vista da educação. O próprio Estado já não consegue prover condições para a educação, não consegue prover condições para a saúde,
não consegue prover condições para a segurança pública e depois é o mesmo Estado que consegue prover condições para conter manifestações. Agora, a grande questão é, este paradoxo, para onde é que nós pretendemos levar este país? Em contrapartida, temos depois a situação da inclusão. Esta inclusão que se fala está-se a referir o que exatamente? Era preciso um diálogo político para nós percebermos os problemas de Moçambique. Moçambique, ao alto índice de desemprego, ao elevado índice de falta de cesta básica, famílias, eu disse no início, onde eu nasci, até hoje, os meus irmãos que não tiveram sorte de sair de lá, têm problemas básicos de água potável, que é um recurso que Deus colocou nesta terra. Não é preciso a Frelimo fabricar água, não é preciso nenhum outro partido fabricar, é preciso criar mínimos. Mas nós temos a situação, temos uma disparidade, é só para olhar, temos uma situação de termos 250 deputados numa Assembleia, custos adicionais para o Estado, que no fim reflete para nós, e depois nós temos moçambicanos, que não são menos moçambicanos que os outros, sem água potável, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso à justiça, mas depois temos outros moçambicanos de primeira com mais algumas coisas. Portanto, nós temos que começar a perceber onde é que está a essência do problema. Não é preciso um diálogo político para nós percebermos. O atual presidente da República hoje foi administrador, foi governador e hoje é presidente. Tem uma espécie de uma carreira política ligada à administração pública. Será que não sabe dos problemas que o país dele vive? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é onde ele nasceu, na altura da guerra, o que ele passou para ter chegado à universidade. Era preciso um diálogo político para ele perceber que em Xiringoma até hoje tem problemas de educação, tem problemas de salas de aula, tem problemas de hospitais. Então, nós temos que deixar de ser hipócritas, começarmos a analisar as coisas do mundo real. Se nós estamos aqui para criar enigmas, buscarmos discursos para engrandecer os nossos currículos, dar a entender que estamos preocupados com os outros moçambicanos, devemos trazer evidências claras. Há moçambicanos hoje, estamos aqui a discutir, estão a chorar porque não conseguiram colocar uma refeição para as suas crianças. Estão a criar um gabinete para poder conter o combustível. Mas em contrapartida, nós temos que olhar que a base de Moçambique é a agricultura. E já foi criado tal gabinete para impulsionar a agricultura nas zonas rurais. Então, nós temos que começar a ter esta visão, deixarmos de pensar como caixas de fósforo e não ter amor ao próximo ou empatia, porque estaremos a ser hipócritas. Nós temos que olhar o mundo realista, de onde é que nós viemos, onde é que nós estamos e para onde é que vamos. Exato. O Samomad não, o Gerson fala aqui de muitos elementos que são importantes, mas todos eles... Uma questão pedagógica, eu gosto muito de fazer correção quando é necessário. Quando estamos a falar aqui dos sistemas político e de governo, há um lapso, quero fazer uma ressalva sobre a questão da Inglaterra. Ela é uma monarquia constitucional e tem um governo parlamentar. A forma de governo é parlamentar. É uma questão só para questões pedagógicas. Sabemos que lá em casa temos estudantes que nos vêm depois vão começar a puxar a parte errada. Mas sim, a Inglaterra tem como sistema político uma monarquia constitucional e o governo é um governo parlamentar. Exato. A forma de governo é parlamentar. Não, só estava a trazer aqui também o pensamento de Gerson sobre essa questão de diálogo nacional inclusive. Levanta muitos pontos que são muito importantes, porque refletem em algum momento aquilo que é a realidade de vários povos a nível do Estado moçambicano. Ou seja, o Gerson gira o discurso dele em torno da justiça social. Isso é muito importante porque, se formos a perceber, o próprio diálogo nacional inclusivo quer responder, em algum momento, a essa questão da justiça social. Apesar de termos imensas dificuldades
da compreensão da justiça social, porque quem está a debater dentro deste pacote diálogo nacional inclusivo tem as suas necessidades ao seu nível, mas se nós formos a descer mais degraus ainda, vamos percebendo que cada contexto tem os seus desafios, tem as suas realidades e também precisa de determinadas respostas. Então há aqui, se calhar, um pala-pala, digamos assim, que convoca-nos como moçambicanos a olharmos para as nossas realidades diferenciadas para poder de facto respondê-las dentro do diálogo nacional inclusivo, mas dentro da governação e de esferas também que estão fora da governação, mas que em algum momento podem influenciar de uma forma direta ou indireta a esta governação. Mas olhando para o diálogo nacional inclusivo, a questão dos prazos estão lá e o que já foi de facto conseguido em torno de auscultação pública. Qual é a percepção, do ponto de vista social, da movimentação do diálogo nacional? Qual é o ambiente que se verifica quando se toca no assunto diálogo nacional? O que é que as pessoas pensam? O que é que o Samamad já vivenciou? Será que as pessoas conhecem de facto o diálogo nacional inclusivo? Porque em algum momento, se nós vamos às redes sociais, vamos perceber que há pouco debate sobre o diálogo nacional inclusivo, mas esse instrumento, no meu entender, e naquilo que o Gerson também estava a trazer, devia dominar esses campos. As pessoas deviam estar a debater sobre elementos fundamentais para poder incrementar dentro deste diálogo nacional inclusivo, ou algumas sugestões para poder canalizá-los por via chefe de quarteirão, por via secretário de bairro ou secretária de bairro, ou distrital. Ou seja, temos várias instâncias que podiam servir de veículos para poder fazer chegar as informações no devido lugar. Então, se calhar, podíamos de si perceber o ambiente, o que é que está a falhar. Será que o diálogo nacional está presente? Nós é que não estamos a conseguir de facto encontrá-lo quando procuramos nas ruas, quando procuramos nas conversas de café e nas redes sociais. Eu vou dizer uma coisa que se calhar não estavas à espera de ouvir de mim, mas é assim. Nos meus dias de debate mais idealista, eu sempre defendi, aliás, desde sempre defendi a ideia do diálogo nacional, inclusive. Exato. Antes de ser de se convocar ao diálogo nacional inclusive, eu sempre defendi que tinha que haver uma plataforma em que os moçambicanos discutiriam como pensar o futuro do país. Sempre defendi isso. Os que veem as minhas entrevistas antigas, sempre discuti e apresentei. Mas eu, para mim, sinto que o diálogo nacional inclusive é uma narrativa que foi construída. É uma narrativa que foi construída e continua a ser alimentada esta narrativa para produzir resultados que na verdade todos nós sabemos o que queremos. Os problemas deste país nós conhecemos, chamado Moçambique. A ideia de juntar todos os moçambicanos é bom, é muito bom, é formidável para discutir. Agora, também a ideia de pensar que todos nós, os 34 milhões de cidadãos moçambicanos, vão dar uma opinião, também é mais ideal. Mas sabemos que o concreto, poucas pessoas poderão ter acesso, e é isso que está a acontecer. O Mulungu, que é uma das figuras influentes, fazedor de opinião, nunca foi convidado a estar na mesa do diálogo inclusivo. O Gerson nunca esteve na mesa do diálogo inclusivo. Nem como mentes resilientes. Nem como organização, nem como pessoa. Nunca esteve. Está a perceber? E provavelmente o diálogo inclusivo vai terminar sem a inclusão do Gerson para ser ouvido. Então, logo, e tenho estado a ouvir reclamações de muitos setores que não estão a ser chamados. Mas
A mim, como Samamade, eu acho que o mais importante não é efetivamente todos sermos convocados, sentar na mesma sala para falar. Porque a democracia direta já se comprovou que é um modelo falível. A Grécia aboliu a democracia direta porque percebeu que não funcionava. Chamaram todos para um campo e para decidir sobre uma coisa. Não, avançou para a democracia representativa, onde chamamos algumas pessoas para falar em nome da sociedade, da maioria. Está a ver? 2. Eu acho, quando eu fui ler os pergaminhos sobre a evolução das sociedades, percebi que nem sempre as mudanças foram feitas pelas massas. Algumas das vezes, e muitas das vezes, a ideia de um só homem transformou uma sociedade. Exato. Desde que a semente seja bem lançada, a China, 2 homens, foi o Mao Tse-tung e a seguir do Mao Tse-tung, estou a esquecer o seu nome, Deng Xiaoping. Construíram ideologicamente o Estado e hoje está ali, um Estado forte. A América foi assim, a Inglaterra, a França foi assim, os Estados mais fortes foram assim. Homens determinaram o curso dos seus países. Em Moçambique, precisamos que as pessoas falem, mas temos de estar conscientes que a atitude de um homem também pode mudar. Se for a perceber, quem nos empurrou para esse diálogo, inclusive, foi a atitude de um homem que conseguiu convencer um grupo de seguidores e pressionaram o poder a aceitar ou a criar uma plataforma como alternativa de resolução dos problemas que nós vivemos dentro da nossa sociedade. E este diálogo, inclusive, foi concebido como uma plataforma de esperança de transformações da nossa sociedade. Como uma plataforma que gerou esperança. Exato. Que tudo aquilo que nós reclamávamos ou que nós reclamamos, todas as nossas demandas serão resolvidas em função desta plataforma. A mim, no diálogo inclusive, o que mais me interessa não é um lugar para eu poder sentar e poder conversar ou poder expor as minhas ideias. E eu gostaria que vocês se confortassem com essa minha posição. O que me interessa no diálogo nacional inclusive são os resultados efetivos que lá virão. Se efetivamente teremos conseguido formatar instituições capazes de reformar a nossa vida e a sociedade. Se teremos efetivamente resultados que vão agradar a todos. Porque um homem fechado num escritório com muitos pensamentos pode escrever tudo que se está a falar de diversos lados. Mas se nós não assumirmos em transformar isso em instituições, nós já vimos em Moçambique leis que foram levadas à discussão pública, mas o resultado final foi diferente daquilo que foi discutido. E as pessoas hoje vêm dizer que a lei X, nós fomos convidados, estivemos lá, discutimos, mas aquilo que foi o produto final não é aquilo que nós apresentamos, que nós discutimos. Por isso eu digo que eu estou mais expectante com o resultado final e não com a discussão que inclui a todos. Porque podemos todos discutir, mas o resultado que sair dali da Assembleia da República em forma de lei, de formatação, não ser aquele que nós discutimos. Daí que o meu verdadeiro interesse no diálogo nacional inclusivo é o resultado final. Ser um resultado capaz de reformar a nossa sociedade, capaz de influenciar nas mudanças que essa sociedade precisa. Este é o comprometimento que os políticos vão ter a partir do Presidente da República, os seus pares que estão juntos nisso, o comprometimento que eles vão ter para a materialização daquilo que é o consenso, porque as transformações sabemos. Aquilo que se fala publicamente, por exemplo, criar um tribunal constitucional. Quase todos já concordam. O Gerson não concorda? Concorda. Criar um tribunal de contas, concorda ou não concorda? Eu também concordo. Concorda ou não concorda? E são essas coisas que nós queremos. Então,
o comprometimento que há de haver em relação a isso. Reformar a CNE, todos nós concordamos criar uma verdadeira autoridade eleitoral que seja menos pesada, mais eficiente, com pessoas que tenham que estejam moralmente preparadas para isso. Todos queremos, não queremos? Para ter resultados livres, justos e transparentes. Queremos, não queremos? Então, este é o resultado que nós queremos. Então, para mim, me interessa mais esperar que esses homens produzam, mesmo se aqueles 9 homens ou 10 que costumam reunir ali com o Presidente da República, eles fossem o diálogo nacional inclusivo, eu estava feliz desde que me tragam o resultado que o povo quer. Isto era melhor que gastarmos até rios de dinheiro, como está aqui a dizer o Gerson, conversa com moçambicanos aqui, ali, nas mandoqueiras e tal, que parcerias aqui, e depois é para fora do país, aonde? Onde é possível, nós temos que perceber uma coisa, a nossa lei, o nosso Código Civil é uma inspiração de Portugal. Sim. Fizemos as consultações públicas, não, gostamos e trouxemos. O nosso Código Penal atual, é verdade que este atual tentamos formatar a nossa maneira, mas é mesmo também a inspiração daquela de 1929, dali do Portugal. Vários outros instrumentos legais, nós também nos inspiramos. Então, se nós estamos convencidos, queremos um tribunal, era fácil. Qual é o país que tem um modelo de tribunal bom? Puxa lá o file, põe aqui na mesa, tira esta parte, tira essa parte, tira essa parte. Vamos lá. Vamos lá. A nível eleitoral, qual é a comissão eleitoral que nos convence? Ok, o modelo, não queremos mais papel, queremos votar urna eletrônica. Quer dizer, podíamos até seguir um caminho menos oneroso em termos financeiros. A mim, neste diálogo nacional inclusivo, eu estou à espera mais dos resultados. A questão da participação é uma narrativa que teve o seu valor. Primeiro, de acalmar as massas, que encontraram no diálogo a esperança de mudanças, de dias melhores. Alguns até viam essa plataforma como participação política, um espaço para participação. Fora a mandatos legais. Eu pessoalmente não estou comovido nem encantado com se não me convidarem para estar lá presente, por exemplo, a discutir alguma matéria, não vou ficar triste, mas os resultados vão me interessar. Os resultados vão mesmo me interessar. Os resultados vão, porque os modelos já existem. Sim. Só precisamos pegar, termos ali uma equipe técnica. Porque as preocupações são universais. Os exames nós já emitimos. Sim. O que precisa ser mudado, todos nós sabemos. Até porque esta nossa conversa pode ser capitalizada como um recurso para o próprio diálogo nacional. Estou a ver que agora vai haver uma segunda fase que vai se chamar mais gente, parcerias com o quê? Porque a juventude, olha, para mim, são mais diversões. É possível produzir, é possível. Por isso, quando eu concordo quando o Presidente da República diz que o prazo não vai falhar. E acredito mesmo que o prazo não pode falhar, porque a roda está inventada. Precisamos pegar e colocar no carro, pôr o carro a andar. Exatamente. Não. Não estou contra o diálogo nacional, porque também fui um dos maiores defensores que precisamos de uma plataforma de inclusão, onde as pessoas pudessem ir lá discutir e tal, o que é. Mas eu acho os resultados, se alguém não for convocado, não ser convidado, não pode ficar triste porque não foi chamado. Estejamos à espera, devemos ficar à espera sim para ver os resultados, porque os resultados, alguns vão dizer, não, mas para produzir esses resultados era preciso que também estivesse lá para sentir sua ideia. Olha, primeiro, o nosso Estado é um modelo de Estado importante. Importamos. Nossas normas, grande parte delas foram importadas, foram readaptadas ao nosso contexto. O que nós almejamos já existe em outros contextos. E se nós não adotamos, é uma questão de vontade política. E se vamos adotar, é uma questão de vontade política, que formou convicção que agora é a vez de adotar isto. Então, nós podemos até olhar para o que está, quais são as normas de Japão que são boas e importarmos, adaptarmos ao nosso contexto. Exato. Então, isso é possível. E eu acho que até então, eu acho que aquilo que eu posso dizer é que o diálogo nacional inclusive corre
a um bom ritmo, porque ainda está dentro dos prazos Dos estabelecidos. Muito bem. Agora, que a conversa, de forma geral, não é que vai, sei lá, Não é dominada por esta plataforma. não vai ser o fato de toda a gente, de haver muita gente a conversar, não é isso que vai determinar a qualidade daquilo que virá. Mas eu acho que é uma boa plataforma, mas os resultados eu acho que devo estar a me contradizer, porque falei muito, devo estar-me a perder, mas o que mais nos interessa a nós, a mim em particular, vão ser os resultados, de forma resumida. Certo. Chegamos ao fim, de facto, do nosso programa Estágio de Governação. Estivemos aqui em conversa com Samamad Nrul, com Gerson da Silva. Nos divergimos em opiniões, mas no fim percebemos que todas as nossas opiniões, de facto, visam trazer resultados satisfatórios para o nosso Estado e contribuir para um bom Moçambique. Isso é que é mais importante, ou seja, a divergência de opiniões, a diferença de cores partidárias, extrato social, religiosa, não podem servir de elementos divisionistas. Devem, de facto, nos unir, porque só assim é que se formam sociedades que desenvolvem caminhando juntos. Um muçulmano, um cristão, um ortodoxo, um ateu, e todas essas crenças misturadas criam um comércio, criam um ambiente de convivência. Separados não podem sobreviver porque nós não somos capazes de conseguir levar uma vida distante um do outro. Então é importante que todos nós estejamos sempre juntos. Podemos divergir em ideias, mas a convivência sempre é muito importante. Então devemos de facto salvaguardar o ambiente de convivência. Não pode haver muita hostilidade. Devemos sempre pautar por discursos pacifistas para conseguir desenvolver. E é desta forma que fechamos de facto o nosso programa, com esperanças de voltar próxima semana para mais uma conversa com os nossos convidados.